Fala pessoal, é com uma imensa alegria que anunciamos aí o começo de mais um episódio do nosso podcast, nosso videocast, nossa resenha aí do Multiverso Esportivo. Hoje o time está completo. Sou eu aqui, Lucas, participando da resenha com o Rod. E Rod, começa aí se apresentando sobre o que vai ser nosso bate-papo de hoje. Fala galera, beleza? Falando Lucão, falando André. Hoje nós vamos falar sobre a finalíssima da Copa do Brasil, né? E mais alguns outros giros de notícia. E em breve o Lucão vai falar para vocês aí. Pois é, e aí André, salve, tudo firme aí com você? Fala Lucão, fala Rod, ansioso por essa final da Copa do Brasil. Final da Copa do Mundo de Basquete também foi sensacional, muito assunto. Fora demais assuntos aí da semana, bora conversar. Então, por falar nesses assuntos, teve muito esporte nessa última semana. O final de semana sempre agraceia a gente, né, com muitos esportes, seja no mundo futebolístico ou em todos os outros. E é por isso que a gente vai começar, então, o nosso giro esportivo, comentando da Copa do Mundo de Rugby. Meus amigos, a Copa do Mundo de Rugby, você de Maringá e região que gosta do esporte que originou o futebol americano, né? Aqui em Maringá nós temos o Hawks, né, que é o time da cidade, também sempre despontando bastante aqui no cenário brasileiro de rugby. A Copa do Mundo de Rugby fica por destaque por 3 partidas absurdas, né, para todo fã de rugby. A Irlanda ganhou de 82-2 da Romênia. Para mim, um dos jogos mais legais de acompanhar até agora foi do País de Gales e da Ilhas Fiji, que ficou 32-26 para o País de Gales, e a franca favorita, Nova Zelândia, ganhou de 71-3 da Nâmbia. Então aí você pode conferir, está em alguns times ainda iniciando a segunda rodada, então ainda tem muita coisa para acontecer nos grupos. A Copa do Mundo, que está sendo sediada na França, a França também vem forte como uma das fortes candidatas ao título. Aí, como você pode ver, os próximos jogos estavam jogando agora, a seleção de Portugal, se não me engano, ainda está perdendo para o País de Gales. Então fique de olho aí, você que gosta de rugby, esporte muito bacana de acompanhar, está na Copa do Mundo, uma das Copas do Mundo mais recentes aí dos esportes. Um outro esporte muito bacana que teve na última semana, sua decisão, foi as finais do US Open, né, da parte masculina. O Djokovic, né, o Novak Djokovic, acabou ganhando o Medvedev, 3-0, o segundo set para todo fã de tênis, muito acirrado, com direito ao tie-break, né, do tênis, muito bacana, as parciais 6-3, 7-6 e outras 6-3. Então, o Novak Djokovic, atual 2 do ranking mundial, acabou se consagrando mais um título aí de um aberto de tênis. No parte feminino, a Gauff acabou ganhando depois de uma virada, né? Acabou levando um 6-2 no primeiro set, mas a atual 6 do mundo deu a volta por cima e acabou se consagrando campeã, então, do US Open feminino. Mais um assunto, para quem acompanhou o último episódio, a semana 2 da NFL, que já começou com um baita jogo entre Vikings e Eagles, né? O jogo dessa última quinta-feira, para quem acompanhou, teve emoção até o final, e a NFL é isso. Então aí você pode ver a lista de transmissões no nosso domingão, lembrando que tem 2 jogos na segunda-feira, muito bacana, normalmente é apenas um jogo, mas nessa segunda-feira teremos então o Saints contra o Panthers e o Cleveland contra os Steelers. Então aí os destaques para a semana ficou para o jogo dessa quinta-feira entre Vikings e Eagles, e também o jogo do 49ers contra o Rams, 2 ataques que fizeram muito bem na primeira semana, então tem tudo aí para repetir, sem contar também do Sunday Night entre Miami Dolphins e o New England Patriots, que também sempre fazem um duelo muito bacana dentro da divisão. E agora eu vou pedir a ajuda dos nossos companheiros, eles que entendem tudo aí do mundo do basquete, a Copa do Mundo de Basquete, que para muitos foi uma surpresa não contar aí com os Estados Unidos na final. Então eu queria ouvir primeiro de você, André, você que puxou o assunto, que teve bastante emoção nessa final. O que comentar dessa final da Copa do Mundo de Basquete entre Alemanha e Sérvia? Lucas, a liderança e a atuação do Dennis Schroeder, né? O cara que está aí com anos de NBA, já rodou muito time, já foi dispensado recentemente, teve um tempo fora da NBA, teve no Lakers recentemente e também acabou não prosperando tanto, mas nessa Copa do Mundo assumiu a responsa, jogou como gente grande, né, como super estrela, coisa que na FIBA ele costuma fazer mais do que na própria NBA, e realmente na final ele dominou. Foi o grande nome de um time muito coletivo dessa Alemanha, né, com muitos valores jovens, uma defesa muito forte, um jogo de transição muito rápido, mas para mim foi mais do que justo o MVP desse campeonato. Eu queria saber do Rod se ele concorda comigo também. Pô, eu concordo, André. Acho que o Dennis Schroeder, ele pegou ali e falou, ó, daqui a camisa 10, né, que eu vou decidir. E ele foi lá e decidiu o jogo. A Copa do Mundo dele foi fantástica.
No início até achava que a Sérvia, por ter um time mais experiente, tem bons jogadores também, né? Poderia sair vencedora, mas principalmente o terceiro quarto, se eu não me engano, da partida foi assim, algo muito acima da Alemanha. E o Dennis Schroeder foi a cara do time, né? Até antes da Copa, ele teve uma certa discussão ali com o treinador e tudo, né? Então, muita gente achou que como é que a Alemanha vai chegar? E a Alemanha surpreendeu, passou por cima dos Estados Unidos, uma grande vitória também, e tá aí, né? Comemorando seu primeiro título mundial. A Sérvia talvez tenha sentido bastante a falta do Nikola Jokic, né? Então, eu acho que toda a seleção gostaria de ter um jogador desse calibre, mas mesmo assim não fez feio, chegou, conduziu seu time até a final, infelizmente aí perdendo para a seleção alemã, mas como vocês dois comentaram, é muito justo essa vitória da seleção alemã de basquete. Eu ouvi aqui um burburinho na imprensa que agora a seleção americana vai vir com tudo nas próximas Olimpíadas, né? Tem o LeBron James aí fazendo um hall com outros atletas, tentando fomentar. Vocês ficaram sabendo de alguma coisa em relação a isso? O que parece, ele está formando uma panela monstro aí para a próxima Olimpíada, né? Parece que toda essa discussão em torno da NBA, se ainda é a maior liga do mundo, se o campeão da NBA merece continuar sendo chamado de campeão mundial, né? Isso mexeu muito com os jogadores da NBA, com as superestrelas, né? E o LeBron, talvez por ser a maior delas, resolveu puxar aí essa turma para tentar fazer o que estão chamando de Redemption Team 2, né? Baseado mais ou menos no que aconteceu em 2008, que os Estados Unidos tinham perdido em 2004, e resolveram fazer um time para recuperar o prestígio da NBA em 2008. Até onde eu andei lendo, Lucas, ele já está confirmando aí com Curry, Durant, o Anthony Davis, enfim, o próprio Chris Paul parece que também fechou com esse bonde aí, para voltar firme na Olimpíada de Paris agora e recuperar o prestígio da NBA, né? Que apesar de ter mandado ali um time C, D, enfim, a NBA sempre tem muito talento para mandar, mas não mandou os principais, para recuperar o prestígio que sai um pouco arranhado dessa última Copa do Mundo, né? Por mais que a gente saiba que o basquete europeu tem evoluído muito, é sempre meio que uma obrigação por parte do time Estados Unidos sair campeão da Olimpíada e da Copa do Mundo, né? E essa eliminação mexeu muito com os caras aí, parece que os Estados Unidos vem forte para a próxima Olimpíada para recuperar esse prestígio. Você muito bem comentou da seleção de 2008, que inclusive fica aqui a nossa recomendação de documentário, tem na Netflix, documentário que conta muito essa parte, que é parecido um filme se repetindo, né? Faltou garantir o título que, em tese, eles sempre entram como franco favoritos, e acabou não conseguindo, eles fizeram a remontada e acabaram convocando os atletas principais que estão realmente no glório dos holofotes, e nada melhor do que talvez, se bem que a gente está falando de uma aposentadoria do LeBron James há algumas temporadas, né? Mas nada melhor do que fechar com chave de ouro aí um título olímpico. Rod, eu queria um último comentário seu sobre a participação do Brasil na Copa do Mundo de Basquete e o que esperar para esse ciclo olímpico, né? Tem o pré-olímpico que vai ser muito disputado, né? Poucas seleções se classificam. O que esperar aí da seleção brasileira de basquete nos próximos torneios que ela irá disputar? Então, antes só vou fazer um pequeno comentário. Pelo que eu vi lá, o LeBron já tinha chamado até o Damian Lillard, Devin Booker. Então, assim, os Estados Unidos né? Não para brincadeira. E não é a primeira vez, né, no Mundial. No último Mundial eles também não foram muito bem, né? Tanto que a final foi entre Espanha e Argentina. Então, assim, agora sobre o Brasil, o Brasil, apesar de tudo, ele fez uma campanha digna. Acho que pegando os últimos anos que o Brasil malemar passava da primeira fase, ou já era difícil conseguir uma vitória. O Brasil fez boas partidas, conseguiu uma vitória importante contra o Canadá, mas acabou perdendo ali no jogo contra a Letônia, que foi uma partida que acabou meio que definindo ali os rumos da seleção, né? E eu acho que o Brasil precisa, o novo treinador, ele precisa continuar, na minha opinião, acho que ele fez um bom trabalho. A vaga para as Olimpíadas é muito difícil, eu acho que se o Brasil conseguir ir para as Olimpíadas já seria uma vitória, mas é aquele negócio, a gente não vai mudar a cultura de um ciclo de seleção, né? Nem dois. Isso tem um tempo, não é da noite para o dia que você vai formar uma geração ali que vai se sair vencedora, né?
A Argentina mesmo, ela teve uma geração dourada que acabou e hoje eles nem para o pré-olímpico eles vão, né? E até você comentou de um documentário, também tem um documentário sobre as Olimpíadas de 2004, quando eles ganharam foram vencedores lá da medalha de ouro em Atenas, que é bem interessante também. Ainda mais no basquete, né? Se tratando de um dos esportes coletivos, onde o entrosamento conta muito, isso que você falou, de às vezes já depositar esperança em um ciclo, às vezes até em dois, realmente é algo que leva tempo. Ainda mais se tratando do calendário, né? Não é sempre que essa reunião de jogadores acontece em seleção, então eles dependem muito do calendário, às vezes não jogam na mesma liga. Então, tudo isso acaba entrando em fator, mas aí fica a nossa torcida para o pré-olímpico, que com certeza você vai acompanhar tudo dos jogos aqui no Multiverso Esportivo. Essa da Argentina, nesse documentário, eles têm alguns trechos, né? Eu também já tinha visto em outras entrevistas, que é uma base da seleção, eles jogavam juntos, assim, desde um moleque, né, na seleção. Então eles já então assim, como eram o mesmo time, os mesmos jogadores, então de uma certa forma eles tinham um entrosamento muito bom, né? Não, isso conta muito. E lembrando assim, o basquete FIBA, ele é diferente do basquete NBA, né? E isso é um ponto que a gente tem que destacar também. A gente percebe ali pelo próprio estilo de jogo mesmo. Então, eu acho que o Brasil ele tem uma safra, ele tem um pessoal, o Iago, que é muito bom. Perdeu o Raulzinho também na primeira fase ainda, foi outro desfalque importante, né? Mas eu acho que o Brasil tem ali um caminho a percorrer, mas que está no rumo para voltar a ter uma seleção competitiva no basquete. Legal, então acompanhando aí, torcendo para a Seleção Brasileira de Basquete trilhar muito bem esse caminho, até se não seja para essa Olimpíadas, que seja para a próxima, mas sempre se estruturando e buscando melhorar. Passando então para o nosso outro lado do giro esportivo, né? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o futebol. Teve o Brasileiro Sub-20, onde as duas equipes líderes das suas chaves, né? Lembrando que o Brasileiro Sub-20 ele tem 2 grupos, aí depois tem um chaveamento entre os grupos, todos contra todos. Os 2 líderes de cada grupo, o Flamengo pelo grupo A e o Palmeiras pelo grupo B, acabaram se enfrentando na final, uma final bem morna, né? Se a gente vê a garotada, né, o Sub-20 sempre querendo mostrar bastante serviço, acabou ficando 0-0. Nos pênaltis, o Flamengo se consagrou campeão do Sub-20. Fiquem de olho aí, porque pode pintar muita molecada boa nas respectivas equipes. Copa das Nações de Futsal, acabou de terminar o jogo entre Brasil e Paraguai. O Brasil atropelou o Paraguai sem maiores dificuldades. Esse torneio que está sendo disputado em Sorocaba, então o Brasil podendo jogar em sua casa. Está esperando o adversário, você que está acompanhando o vídeo já sabe se é o Irã ou o Japão que o Brasil irá enfrentar amanhã, mas nós estamos gravando antes da partida, então ainda não sabemos quem será o adversário do Brasil nessa final. O Brasil do futsal aqui, talvez se a gente for fazer uma relação com o basquete, também buscando uma reformulação, né? Já deixou de ser ali o top 1 mundial, mas está buscando esse lugar que por muito tempo foi seu. O brasileiro feminino também, muito bacana destacar aí o trabalho do técnico do Corinthians, o Arthur Elias, que aceitou o convite da seleção. Então, após comemorar o título brasileiro com o Corinthians, vencendo a Ferroviária, vai assumir a seleção brasileira. Ainda tem um compromisso com o Corinthians, que é a Libertadores feminina, mas finalizando, vai se inteirar, dedicar a sua atenção total à seleção brasileira, que também a seleção brasileira feminina já vem aí de alguns tropeços e agora busca essa reformulação com quem entende bastante do assunto, quem está inserido no cenário nacional, né? O futebol feminino, bem diferente do masculino, tem as suas melhores jogadoras nacionalmente, né? Estão aqui disputando o Campeonato Brasileiro, a própria Libertadores, que tem crescido cada vez mais. Então, olho aí nessa nova safra do futebol feminino brasileiro. E agora, para finalizar, pessoal, vou primeiro passar a palavra aqui para o André para comentar sobre esse Brasileirão, que até algumas horas atrás a gente falava que ninguém tirava esse título do Botafogo. Botafogo, que tem um jogo importantíssimo hoje à noite, né? Falar um pouquinho mais sobre essa briga pelo título do Brasileiro e também essa briga por Libertadores e afim. André, o que você acha aí? O que impede o Botafogo de já gritar que é campeão? Lucas, para mim, eu acho que ainda só uma catástrofe tiraria do Botafogo, mas a gente já ouviu muito aquele velho ditado, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu acho que dessa vez eles não podem deixar acontecer, né? É uma chance que o time tem aí nas últimas décadas que não dá para deixar escapar. A gente sabe da consistência do Palmeiras.
Ontem, mais uma vez, não jogando no que a gente espera do Palmeiras, eles saem vencedores. Tipo, é um time que conseguiu aprender atalhos para sair vencedor, não precisa estar na potência máxima, não precisa estar jogando tudo que sabe para conquistar pontos. E ontem foi mais uma situação dessa. Se o Botafogo deixar o Palmeiras crescer, é sempre um perigo. É um time que está acostumadíssimo a chegar e a vencer. Eu ainda continuo acreditando que o Botafogo tem a faca e o queijo na mão, né? Não dá para dizer que é campeão ainda, porque tem quase que um segundo turno inteiro ainda do campeonato. É o time mais consistente até agora e é o grande favorito. Agora, diante até das últimas rodadas, da inconsistência do pessoal ali do Palmeiras para baixo, eu acho que a gente já tem 2 candidatos, para dizer por assim, para sair com esse título, né? Eu ainda acho que o Botafogo está com uma situação relativamente confortável, mas o que o Palmeiras do Abel mostrou nos últimos anos é que não se dá para deixar margem para esse time aparecer ali entre as cabeças, né? Hoje um jogo muito importante contra o Atlético, fora. O Atlético não vem oscilando muito, mas ainda assim é um jogo difícil por ser em Minas Gerais. O Botafogo já falhou contra o Flamengo na rodada passada, teria que pontuar essa rodada e teria que sair com uma certa confiança desse jogo. Eu acho que esse é mais um jogo-chave para o Botafogo. Se ganhar, mantém o Palmeiras ali mais morno. Se deixar o Palmeiras ganhar, se deixar a distância cair, o Palmeiras vem mais uma vez fortificado para a próxima rodada e eles podem ter problemas. Vamos ver o que vai acontecer depois de hoje, né? É isso aí. Roger, eu queria passar então para você comentar um pouquinho da partida de ontem do Palmeiras, né, com o gol Salvador ali no final, e também lembrando daquilo que a gente já comentou no último episódio que a gente falou sobre essa briga no Brasileirão, que o Botafogo, né, o André muito bem falou que está bem tranquilo porque só tem o brasileiro, entre aspas, né? Só tem que administrar essa vantagem no brasileiro. Já o Palmeiras aí tem a semifinal da Libertadores aí pela frente, enfrentando o Boca Juniors. Então, Roger, o que esperar dessa briga aí nesse final não, né? Essa reta final do Brasileirão aí do segundo turno. Bom, o Palmeiras ontem, como diz o André, né, fez o feijão com arroz ali para vencer o jogo. Foi no último lance, literalmente. O Palmeiras não tem ido muito, não tem jogado muito bem no ataque. A defesa tem sempre fazendo o papel dela. É um time que toma poucos gols, time que se defende muito bem, mas ainda mais depois da lesão do Dudu, parece que o time deu uma caída um pouco no ataque. E isso tem dificultado em alguns jogos, mas ainda assim o Palmeiras consegue vencer. 1-0, 2-1, mas sempre tá ali, pontuando, né? Isso é o mais ontem o mais importante foi a pontuação. O jogo em si foi feio, o jogo foi, né, complicado. O Tadeu fez algumas boas defesas. Não foi um jogo em que ele fala, nossa, o Tadeu brilhou. Não, tipo, ele fez algumas defesas ali. Que o Palmeiras não chegou a pressionar tanto, assim, a ponto de tornar, digamos, ele o melhor do jogo, por exemplo. Mas aí, no final do jogo, o Breno Lopes, que já tinha perdido outras 2 finalizações, fez o gol. E aí, depois ele, né, foi lá, chegou a torcida, o elenco correu atrás dele, abraçou ele e tudo mais. E vamos ver o que isso pode gerar, né? Porque a gente está vendo a briga de um jogador que aparentemente é querido pelo grupo, a gente sabe que ele é querido pelo técnico. Foi um jogador que ele fez um gol de título importante da Libertadores de 2020, mas, tecnicamente falando, ele não é um jogador para Palmeiras, é um jogador para um time abaixo, né? Não desmerecendo o jogador, pelo amor de Deus, mas a gente fala assim pensando em Palmeiras entre os grandes, né, na primeira prateleira ali do Brasil. A gente tem que pensar nos jogadores tops para estar jogando ali. Eu acho que o Breno Lopes é um jogador esforçado, nada mais do que isso. Essa atitude o cúmulo, né? Oi? É o cúmulo, né? A atitude que ele tem de se revoltar contra a torcida aqui. Tudo bem, pode estar pegando pesado em como que cobra os jogadores, mas a torcida está lá fazendo o papel dela, está comprando ingresso, está enchendo o estádio, está apoiando o time, e aí o jogador não tem a maturidade suficiente para administrar essa situação e tem a ação que tem. A gente tem diversos exemplos aí no futebol brasileiro, quando o jogador acaba brigando com a torcida, para que lado, né, que o clube toma essa providência. Cabe aí esperar o que o Palmeiras vai, se já saiu alguma nota oficial, ou se vai tomar alguma providência em relação a isso. Hoje a presidente, a Leila Pereira, ela fez um post no Twitter, né, com a foto dele naquele gol do título da Libertadores de 2020, colocando gratidão e tudo mais, né?
Eu acho assim, aparentemente, pelas coisas que a gente viu, o elenco meio que abraçou ele, né? Tanto que depois do jogo foram comemorar com ele lá e tudo mais. Agora, esse clima com a torcida, a gente sabe que não vai passar impune, né? Então, o que isso pode representar nos próximos jogos, principalmente a gente pensando numa Libertadores, né? Num duelo contra o Boca, que vai ser um semifinal bem pegado, né? Ele, vamos dizer assim, deu uma relativa sorte de arrumar essa crise no clube certo, né? Se tem uma comissão que já está respaldada para lidar com esse tipo de incêndio, é a comissão do Abel, né? O Abel deu força para ele, mas também não se indispôs com a torcida. A gente sabe que ele é competente nessa gestão de clube no geral, né? Então ele não se indispôs com o jogador e não se indispôs com a torcida, já começou da maneira mais certa, ao meu ver, para lidar com esse incêndio. Eu acho que agora vem os jogos grandes contra o Palmeiras, contra o Boca, a torcida não vai se manifestar nesses jogos, porque eu creio que eles sabem que não é o momento de cobrar elenco, de cobrar jogador, de cobrar treinador, presidente. Vão ser jogos que o Palmeiras vai ser apoiado incondicionalmente por se tratar de semifinal de Libertadores. Então, eu acho que vai ser empurrado ali com a barriga, pelo menos por enquanto, né? Tipo, vai ser deixado para depois dessa crise. Se o Palmeiras passar do Boca, ótimo, talvez ninguém nem queira saber dessa história do Breno Lopes depois. Se cair e começar uma relativa crise, talvez aí começa a pegar um pouco mais pro lado dele do elenco, por ter apoiado ele e tudo mais. Mas é até estranho, né? Tipo, que nem o Lucas falou, tipo, o torcedor tá ali no papel dele, o jogador passa por isso as gerações e mais gerações. Cabe ele também aprender a administrar isso, mas ele escolheu um momento estranho para fazer isso, né? Tipo, ele decidiu um jogo, era hora dele se aproximar da torcida, ele criou uma crise desnecessária, que pelo menos eu imagino vai ficar um pouco de lado nesse momento, mas pode estourar para ele lá na frente, né? A gente sabe que ele criou uma situação que não vai ser lá muito útil para ele lá na frente. Muito bem enfatizado que isso pode se tornar uma bola de neve, né? Você bem comentou. Lá na frente isso pode vir a repercutir mais, porque vamos trabalhar com hipótese do Palmeiras não classificar em cima do Boca, acabar tendo só o brasileiro, aí a torcida vai falar que o brasileiro é obrigação, vai cobrar cada vez mais o elenco, não vai ser focado só no jogador, vai ser no elenco como um todo. Então aí realmente ele escolheu, a gente estava comentando, né, que ele escolheu o melhor clube para fazer isso, mas escolheu o pior momento para fazer isso. O melhor clube no pior momento. Pois é, na véspera aí de duas partidas muito importantes. Mas a repercussão que eu vejo pela parte da torcida é que ninguém quer ele mais, né? Pelo que ele fez. O Luiz Adriano recentemente também fez isso, pouco antes dele sair do Palmeiras, né? Então, assim, eu não sei se teria clima hoje, assim, para ele entrar em campo. Tem muita gente que hoje você vê nas redes sociais, hoje as principais páginas, assim, tinha muitas já falavam que ele vai entrar em campo, né? Chamaria a gente não tem mais clima, né? A gente não tem na história muitos exemplos de jogadores que recuperaram totalmente o prestígio com a torcida depois disso. Desde o Fabrício no Inter. Eu lembro do Fininho do Corinthians fazendo isso. Nossa, quando a coisa ainda tá andando, a torcida ainda deixa. Na primeira crise, isso vai ser lembrado. Acho que a vida do Breno Lopes no Palmeiras não vai ser tão longa. Pensando em temporada, talvez ele consiga um respiro pela fase que o Palmeiras está de jogos decisivos, mas ele meio que dificultou o futuro dele no Palmeiras, né? Sei que ele pensou nisso no momento, não foi uma grande decisão, não. Bem, crise no Palmeiras, eu fico muito triste. Fogos! Então, passando aí a régua no brasileiro, ainda tem muita coisa em jogo, né? A gente coloca ali, talvez, no Botafogo e o Palmeiras numa briga mais constante. O título tem outros clubes que aí vão brigar mais por vaga na Libertadores, vaga direta na Libertadores, mas também o brasileiro mais um ano muito disputado. E por falar em brasileiro disputado, vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto, a final da Série D. O primeiro jogo no Clássico dos Trilhos, né? Acabou ficando 0-0, um jogo mais estudado do que tendo alguma equipe que se propõe. Claro, final, os clubes querem realmente deixar para a última partida, que você que está nos acompanhando já sabe o resultado. Nós estamos gravando antes da final, que vai ser no sábado, às 4 horas da tarde. Já comentamos um pouco sobre a campanha dessas duas equipes no nosso primeiro episódio. Então agora é mais comentar sobre as nossas expectativas para a final. De que lado da rodovia, Rod, você acha que vai o título da Série D? Bom, acho que o Ferroviário é o favorito.
E pela campanha que eles fizeram, né, até agora, líder da primeira fase, é um time que tem assim, passado por todos os obstáculos até agora. E a Ferroviária, por outro lado, foi um time que foi superando as adversidades, né? Começou mal, passou ali meio que aos trancos e barrancos, depois foi passando, até mesmo quando pegou o Atlético era o favorito. A Ferroviária conseguiu eliminar, agora eu não me recordo se ganhou os 2 jogos, venceu os 2 jogos do Atlético, se não me engano. E é um time que pode, como é que eu vou dizer, que está focado ali para levar mais um caneco, né? Se bem que eles têm a Copa Federação Paulista, também para eles é importante, por causa da vaga na Copa do Brasil, né? Uhum. Então aí é o duelo de um time que foi mais consistente durante toda a campanha, né, na Série D, e um ali mais como zebra, mais um pouco desacreditado, mas essa é a graça do futebol, né? O futebol aí para todos, né? 90 minutos, claro, podendo ir para os pênaltis aí se o empate perseguir o placar, não tem gol fora de casa, então qualquer empate já leva a disputa para as penalidades. Então fica aí o nosso convite para você que já assistiu, espero que tenha sido um bom jogo, aí as nossas expectativas, então, para a Série D. Para a gente terminar, então, o nosso giro esportivo, vamos só comentar um pouco sobre a rodada dos campeonatos europeus, né? Hoje teve rodada da Liga Inglesa, né? O Liverpool acabou ganhando de 3-1 do Wolves, partida tranquila do Liverpool. O Tottenham, depois de várias oscilações, né? Acabou ganhando do Sheffield United de 2-1. O City, no finalzinho aí, o jogo estava 1-1 até os 75 minutos. Aí o Bernardo Silva e o Haaland acabaram ampliando, né? 3-1 em cima do West Ham. O Manchester United, quem diria, acabou levando 3-1 do Brighton. O Brighton do brasileiro João Paulo, cria do Fluminense, acabou jogando muito bem, fazendo um golaço, um toque de primeira na entrada da área. O Manchester United aí acionando o botão da crise nesse início de temporada europeia. O Chelsea acaba entrando em campo amanhã no domingo, e o Arsenal também encerra a rodada amanhã, 12h30, contra o Everton. Indicação de grande jogo, você que gosta aí de almoçar no domingão acompanhando bom futebol. Antes da Copa do Brasil, que vai ser o nosso próximo assunto, tem Everton e Arsenal, um jogo que promete também ser muito bacana. No Campeonato Italiano, então, ontem a Juventus ganhou da Lazio, né, de 3-1. A Inter, meus amigos, o Rod já mandou no grupo aqui antes da gente apertar o play da gravação, a Inter aplicou um 5-1 em cima do Milan. O Milan, que quando a gente comentou dos grupos da Champions, né, se reforçou, estava com um elenco bacana, né, acabou aí cedendo então a goleada, isso clássico, né, ainda mais duas equipes que dividem o mesmo estádio, nunca é bacana acabar levando um 5-1 do seu maior rival. Campeonato Espanhol também, então só para a gente finalizar aí as ligas de maior prestígio da Europa, o Atlético de Madrid acabou perdendo hoje de 3-0 para o Valência, um jogo complicado para a arbitragem, né? O segundo tempo teve mais de 20 minutos de acréscimo, então é aquele jogo que, mais uma vez, né, a arbitragem sendo um dos focos. O Barcelona entra em campo hoje, né? Você que está acompanhando esse episódio já sabe qual foi o placar, entra em campo hoje contra a equipe do Betis às 16h. O Real Madrid entra amanhã também às 4h contra a Real Sociedad, também sintoma de grande jogo. Meus amigos, mais alguns comentários antes da gente iniciar o principal assunto do dia de hoje? Vou entender isso como não. Vamos passar, então, para o grande assunto do programa de hoje, do episódio de hoje. Nós temos aqui, então, a final da Copa do Brasil. Eu já vou avisar agora, não vou conseguir ser parcial nos meus comentários, nos meus palpites. Estou aqui esperando mais uma final do São Paulo na Copa do Brasil desde 2000 contra o Cruzeiro, aquele lance na barreira que até hoje eu não sei em quem eu coloco a culpa, mas vou então passar a bola aqui para os meus amigos primeiro para comentar então sobre os destaques, tanto do lado do Flamengo, aí representado pelo trio Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, que alguns insiders lá que acompanham os treinamentos do Flamengo diz que o São Paulo treinou com esse trio de titular. Esse trio, apesar de não ter jogado muitos jogos iniciando as partidas como titular, já mostrou, dependendo da situação do jogo, que funciona, ora com o Pedro centralizado, o Bruno Henrique fazendo aquele corredor esquerdo, que faz muito bem desde que voltou de lesão, o futebol dele não caiu, pelo contrário, até tem melhorado aquele nível que levou ele a ser um dos melhores jogadores aqui no futebol brasileiro, e o Gabigol podendo fazer esse papel de 10, né, saindo um pouco mais da área, ora abrindo pela direita, ora abrindo também ali mais centralizado, por conta da lesão do Arrascaeta, que ainda é dúvida, né? E do lado do São Paulo, aí nesse último jogo contra o Inter, né?
um jogo mais protocolar, porque, claro, não somos profissionais, mas a gente imagina que a cabeça dos jogadores de São Paulo esteja realmente focado na final de amanhã. Aí o trio Lucas, Calleri e Luciano. Calleri que veio passando por um jejum de gols, acabou marcando gol no jogo contra o Inter, né? Um pênalti que eu acho que só entrou por conta da chuva, né? Mas pelo menos para artilheiro, né? Meio gol já basta. Fica naquela dúvida se o Rames vai ter condições de jogar. Ele participou da última data FIFA pela Colômbia, fez um jogo ok, não teve os minutos inteiros, mas então eu queria ouvir de vocês aí o que esperar desse primeiro jogo, né? Dessa primeira queda da grande final da Copa do Brasil. Lucas, engraçado que você disse que não vai conseguir ser parcial. Talvez não seja o caso dos outros dois também, né? Um palmeirense e um corintiano. Mas faremos o possível aqui. Eu acho que o São Paulo deu muita sorte, entre aspas, de decidir em casa, né? É um confronto que os dois times chegam em crise, só que é um confronto de grandes jogadores, né? O São Paulo tem um quarteto de frente qualificado, o Flamengo já tem algum tempo, e eu acho que dentro da bagunça atual dos dois times, quem vai decidir são os grandes jogadores nessa conversa aí. O fato de São Paulo jogar a volta em casa coloca ele uma vírgula na frente ali do que o Flamengo, na minha opinião, pelo menos. Eu só não tenho gostado muito desse encaixe atual que o São Paulo... O Dorival pensou para o São Paulo, pensando no Lucas um pouco mais como um operário para deixar o Calleri e o Luciano um pouco mais à frente. Para mim, o Lucas no terço final é muito acima dos dois, né? E da maioria dos jogadores do Brasil. E eu acho que se o Dorival repensar nesse posicionamento do trio de ataque, talvez sacrificando um pouco mais o próprio Luciano, ou criando um esquema que dê mais liberdade para ele agredir a defesa do Flamengo, o São Paulo no contra-ataque, contra uma defesa do Flamengo que não tem feito grandes atuações, né, não está lá no auge das suas atuações, possa ser a grande chave para o São Paulo sair com um bom resultado lá no Rio de Janeiro e chegar em boas condições dentro do Morumbi. É um confronto ainda assim bem equilibrado, o Flamengo tem lá as peças dele que pode fazer pode fazer diferença, mas eu creio que o jogo de ida para o Flamengo é bem chave, né? O time está com pouca confiança no treinador, pouca sinergia entre o grupo, e sair com um resultado complicado do Rio de Janeiro vai deixar um pouco complicado uma volta, né? Ou uma reviravolta dentro do Morumbi, que tem feito a diferença para o São Paulo nessa Copa do Brasil. Então, acho que o jogo de ida para o Flamengo é bastante vital. O São Paulo tem, assim, uma certa margem de manobra pelo jogo da volta. Também não é o caso de pensar em chegar no Maracanã só para esperar o jogo da volta, né? Tem que ser proativo também. Mas eu enxergo o São Paulo uma vírgulazinha favorito nesse confronto. Ai, meu Deus, sai zica! Vamos lá, Rod. Quais são suas expectativas para essa final? Bom, eu acho que São Paulo tem esse fator de decidir em casa com um trunfo. Vai precisar ali... Vai precisar ter atenção nesse primeiro jogo, né? Para não correr um risco de perder ou perder de 1-0. Ainda tem jogo na volta, né? O problema seria o São Paulo ir lá e perder, tipo, 2-3. Acho que não precisa querer decidir tudo na ida. E eu acho que São Paulo tem um trunfo ali que é o Lucas Moura, que o cara é fora de série, ele joga muito. Tem nome de craque, né? Tem nome de craque. E ele é craque, né? Tipo, é um cara diferenciado. Eu acho que o ataque de São Paulo, né? Então, seria o trio de ataque, Lucas, Calleri e Luciano, são bons jogadores. Assim, o Lucas eleva muito o nível e você tem no Calleri, que é um artilheiro, um goleador. Do lado do Flamengo, a Arrascaeta vai fazer muita falta. Se confirmado mesmo, né? Que ele não... Já vi, tem um canal que fala que às vezes que pode ser que ele jogue, a gente não sabe, né, como é que conhecer, mas assim, ele é o diferencial ali do time junto com o Bruno Henrique. O restante assim, do Flamengo, o Flamengo tem um ano assim bem abaixo, né, do que era esperado. Acho que muitos erros de administração ali, desde da forma como eles lidaram com a saída do Dorival Júnior, contratação do Vitor Pereira, como que foi conduzido aquela questão. Então, o início de ano, que era promissor, com campeonato com Mundial, com Supercopa, com Recopa, acabou se tornando um pesadelo, né? Porque
Não só os resultados, mas como o desempenho do time foi muito abaixo. Então, assim, a pressão para eles, para o Flamengo levar essa Copa do Brasil é muito grande. Os Claro que bastidores também, né, Rod? Sim, sim. Eu acho assim, o São Paulo, claro que ele tem uma pressão para ganhar, mas acho que o Flamengo ele tem uma pressão ainda maior pelo investimento, por tudo que foi. E o São Paulo, claro, seria o primeiro título, seria a volta para a Libertadores, né? Que seria São Paulo seria assim fantástico. Terminar um ano, por exemplo, com a Copa do Brasil seria basicamente fazer um Brasileirão médio ali, ficar no meio de tabela, mas estaria todo mundo já pensando na Libertadores no próximo ano, né? E já o Flamengo tem aquela pressão de que seria para salvar o ano, seria ganhar a Copa do Brasil, senão seria um ano repleto de fracassos. Eu, como eu falei para vocês no começo, né, tentando ser parcial, o São Paulo ele depende muito do desempenho do Lucas, né? Querendo ou não, ele é um jogador com uma rotação bem acima dos demais, então a única chance que eu vejo para tentar estender o vínculo dele nessa volta para o São Paulo é o São Paulo ganhando a Copa do Brasil, ele sendo prestigiado, então aí como, claro, tem pouca passagem, né, em questão de tempo jogado, mas vai aí pedir passagem para ser um dos ídolos da torcida do São Paulo e também ganhando a Copa do Brasil, voltando para a Libertadores, trazendo pelo menos mais uma ou duas peças ali, quem sabe a torcida não faz um apelo e ele não fique aí no São Paulo, pelo menos por mais uma temporada, e quem sabe, fazendo mais uma temporada boa, também não estenda até o final da carreira, mas claro, sonhar nunca é demais. Do lado do Flamengo, além do Arrascaeta, também fica o desfalque para quem poderia, talvez, cometer aquela famosa lei do ex, que é o Luiz Araújo, cria do São Paulo, ali base de Cotia, né? Já jogou pelo São Paulo, marcou muito gol aí no Corinthians, né, André? Acabou fazendo os últimos 3, 4 anos na França, voltou para o Brasil, voltou para o Flamengo, vinha jogado muito bem, colocando o Cebolinha, às vezes aí como terceira opção pelas pontas, né? Também acabou se machucando, o edema na coxa, desfalque para pelo menos essa primeira partida, lembrando que o jogo de volta, que o André comentou que tem essa pequena vantagem o São Paulo por decidir no Morumbi, já é no próximo domingo, então aí os dois times vão ter 6 dias corridos para se preparar para o segundo jogo da final. O Flamengo, por enquanto, os desfalques são realmente esses, né? O Arrascaeta ainda não é 100% confirmado, como o Rod disse, alguns lugares apontam ele como opção no banco, outros nem como opção no banco, e o Luiz Araújo também é um pouquinho mais difícil. Do lado do São Paulo, a data FIFA acabou colocando em xeque aí a titularidade do Arboleda, que vem há longos anos sendo um dos jogadores mais consistentes defensivamente falando do time do São Paulo, que na ausência dele, ao que tudo indica, vai ter uma zaga jovem, né? Com o Beraldo, que para mim vem sendo um dos melhores jogadores em questão de regularidade aí no time do São Paulo. Então fica aí essa questão das contusões podendo aí ser um fator muito crucial nesse jogo de xadrez que vai ser a final da Copa do Brasil, como eu já avisei, vamos lembrar, primeiro jogo amanhã no Maracanã, o Maracanã também, que teve esse descanso, né, para tentar recuperar o gramado, e que para mim é uma vergonha, um estádio com tamanho renome como é o Maracanã, ter que passar por isso em conta do gramado. O André comentou aqui na visão dele, né, que o São Paulo sai alguns pontos à frente por decidir em casa, mas também a gente comentou, né? O São Paulo não pode entrar em campo esperando já os 90 minutos do jogo no Morumbi para tentar garantir um 0-0, um jogo meio amarrado no Maracanã e tentar jogar ali para o Morumbi a decisão, né, da Copa do Brasil. E o Lucas, você acha que o Gabigol vai começar no titular ou não? Olha, eu espero que nem no banco ele esteja. Não, brincadeira. Eu acho que titular ele começa assim, provavelmente, ao que tudo está indicando, ele já vai começar com um trio que ele tem de melhor, né? Muito por conta da ausência do Arrascaeta. Eu acho que se você tem o Arrascaeta, você não precisa já começar com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, mas na ausência do Arrascaeta, eu acho que ele vai partir para cima o Sampaoli, muito por se tratar do primeiro jogo em casa, com o apoio majoritário da sua torcida. Eu acredito que o São Paulo vai querer colocar esse trio que para muitos, né, em questão no papel, é um dos melhores trios do Brasil. Vamos ver como que ele vai funcionar em campo. A dúvida fica se ele começa com um trio
e com o Everton Ribeiro, ou se ele mantém o Everton Ribeiro assim como vem colocado, mais em opção do banco, deixando o Gerson um pouco mais livre do meio de campo. A gente sabe que o São Paulo gosta bastante do estilo de jogo do Gerson, né, que vem oscilado muito, ora faz um jogo muito bom, de dominância de meio de campo, ora some, não sabe se é primeiro, se é segundo volante, se é um jogador de meio de campo mais articulador. Então eu acredito que sim, o Gabigol entra aí como titular, né, mais aberto pela direita, ou ora mais centralizado, fazendo com que os jogadores que têm fluido mais realmente funcionem e sejam acionados, que é o Bruno Henrique pela esquerda, aquele corredor é muito perigoso. E vamos lembrar, né, o duelo entre posições é de Bruno Henrique contra o Rafinha, né, que é um lateral mais construtivo, de mais segurança do que de ser um jogador mais agudo, né. O Rod muito bem vai lembrar que mesmo assim o Rafinha marcou um baita de um gol contra o Palmeiras, né, participando ali do ataque, mas o último gol dele tinha sido lá em 2015, né. Então não é um lateral muito agudo, que vai avançar muito, mas vai ter o duelo aí muito difícil de marcar contra o Bruno Henrique. E, inclusive, um abraço para o meu amigo flamenguista, o André, que vai estar acompanhando essa parte da manhã, que fala que o Bruno Henrique é um dos melhores pontas do futebol mundial até os dias de hoje. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que o Gabigol começa como titular na partida de amanhã. Eu acho que o Gabigol é a chance dele se redimir também, né, no Flamengo. Pelo ano, apesar da grande quantidade de gols, ainda assim é um ano dele abaixo, tecnicamente falando, né? E só que ele é um cara que gosta de jogar decisão. Bom, acho que tanto para mim quanto para o André é difícil escolher um time para torcer nessa final, né? Mas como o rival é o São Paulo, então a gente tem que torcer pro time do Rio ganhar, né? Só para não ficar um rival. Gostei. Não ficou em cima do muro, mas também ficou ali naquelas dos panos quentes. Então, pessoal, aí para a gente finalizar as nossas repercussões e expectativas sobre o jogo de amanhã, eu vou começar com o André. André, eu sei que é futebol, muita coisa pode acontecer, mas tivesse que fazer aquela fezinha, fazer aquela aposta no placar, quanto que vai ficar o jogo de amanhã entre Flamengo e São Paulo? Aquele tentativa de Del Green, né, Lucas? Cara, eu acho que apesar de achar que o São Paulo, para sair campeão, é levemente favorito, no Rio, eu acho que tá com cara de 2-1 Flamengo, sabe? Vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo meio pegado. Eu acho que vai ser estudado no primeiro tempo e as coisas vão sair um pouco mais no segundo, se for para chutar alguma coisa. Eu acho que os gols saem no segundo tempo e vem um 2-1 Flamengo, se fosse para arriscar alguma coisa, né? Que nem o Rod disse, eu creio, primeiro, respondendo a pergunta de se o Gabigol vai estar em campo ou não, eu acho que ele vai estar em campo, por mais que o São Paulo tenha comprado algumas brigas ultimamente, deixar o maior ídolo desse ciclo fora numa final, uma final que ficou muito grande para o Flamengo esse ano, devido aos outros resultados, eu acho que ele não vai fazer isso. E creio que vai ser um jogo que ele sabe que ele pode redimir o ano inteiro que oscilou, né, o Gabigol. Não só o Gabigol, mas todo o elenco do Flamengo. Eu acho que amanhã o Flamengo acaba saindo com um resultado positivo. Eu apostaria num 2-1, que também aposto no São Paulo revertendo na volta, por enquanto. Eita, então já temos aí promessa de pênaltis para decidir a Copa do Brasil, pessoal. Eu não respondo por mim se essa final for para os pênaltis, mas antes de comentar então do jogo do Morumbi, Rod, queria ouvir de você seu palpite, seu placar, sua expectativa para o jogo de amanhã entre Flamengo e São Paulo no Maracanã às 16 horas da tarde. Pô, meu palpite é esse 2-1, mas para não copiar eu vou pro 3-1 do Flamengo. Boa. E aí, na volta, eu acho que São Paulo vai vencer o jogo e também vou apostar aí que vai para os pênaltis. Eita! Então, só para a gente finalizar os nossos últimos comentários sobre a final da Copa do Brasil, lembrando que o jogo de amanhã vai ser apitado pelo Anderson Daronco e o jogo no Morumbi pelo Braulio Silva Machado. São dois árbitros que já tiveram os seus enroscos, né, nessa temporada. Eu acho que talvez o que tenha ficado mais em voga tenha sido o Daronco, né, com algumas arbitragens. Longe de mim falar mal do Daronco, né? Vai que ele vem aqui tirar satisfação, né? Mas já vem apitado alguns jogos onde o árbitro é o protagonista e a gente sabe que numa partida de futebol o árbitro tem que ser coadjuvante, os protagonistas têm que realmente ser os jogadores dentro de campo, jogando bola, futebol limpo. Então, fica aí a nossa torcida para que seja uma boa final, claro. Do meu lado, eu espero que seja uma boa final para o São Paulo, mas que, acima de tudo, seja um grande jogo de futebol, um grande espetáculo, com respeito entre as torcidas também, e que dentro de campo
prevaleça a melhor ideologia, o melhor futebol. Com certeza o Dorival Júnior e o Sampaoli estão ali esquematizando as suas peças para esse embate, tanto no jogo de ida amanhã no Maracanã, quanto também já visualizando o jogo de volta, se eles apostam em alguns jogadores que ainda não estão 100%, ou se esperam para o jogo de volta. A certeza que nós temos é que saberemos quem será o campeão da Copa do Brasil aí nos próximos 2 finais de semana, e pelo menos eu posso dizer por mim que eu estou muito ansioso. É sempre bom, né? Reta final de campeonato, ainda mais um campeonato tão bacana e tão democrático como é a Copa do Brasil, a chance do São Paulo de levantar um caneco que ainda não tem na sala de troféu, ou a chance também do Flamengo de espantar essa má fase, como o Rod disse, né? Finalizar o ano pelo menos com um fiozinho de esperança. Meus amigos, André e Rod, algum comentário aí para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje? Bom, sobre o Daronco, né? Não só aqui no Campeonato Brasileiro, mas como na Libertadores, como pela Conmebol, que estamos nas eliminatórias, tem sido desastroso, né? E o que ele ganhou de recompensa com isso? Apitar a final da Copa do Brasil, né? Esse é um problema aqui na arbitragem. Ele já tem feito péssimos jogos e aí ele acaba ganhando uma de brinde aí apitar a Copa do Brasil, né? Que para o árbitro, né? O top é você apitar a final, né? Eu acho que isso aí era algo que a CBF precisaria rever e rever bem. Talvez o personagem Daronco tenha se sobressaído ao árbitro Daronco, em vez de, então, talvez de conduzir algumas partidas, ali a pressão e tudo mais, acaba sucumbindo a, como você muito bem disse, não só no brasileiro, né, mas também em Libertadores, na última data FIFA também, dando o que falar, até em situações onde o VAR sugeriu que ele visualizasse e ele acabou batendo o pé, dizendo que não precisaria ver. Então, esperamos aí que os árbitros não sejam destaques na final da Copa do Brasil, que seja uma arbitragem tranquila, calma e que realmente os jogadores desfrutem desse momento único, né? Para muitos vão aí disputar a chance de levantar um caneco aí na temporada 2023. André, mais algum comentário para a gente finalizar o nosso papo aí da finalíssima da Copa do Brasil? Lucas, antes de tudo, a gente deseja que seja um grande jogo, que o gramado do Maracanã esteja em boas condições, né? Acho que essa, para quem quer um grande jogo, é a principal preocupação no momento. A gente sabe que são 2 times ofensivos, tanto em termos históricos quanto com esses elencos atuais, então a gente espera um jogo para frente. Depois a gente sabe que o início de uma final é sempre bem estudado ali, e provavelmente um começo mais pegado ali, mas que o jogo se desenvolva e seja ofensivo de bastante gols depois disso, e que seja aí um grande entretenimento para a gente que gosta de futebol, que fique também um gosto legal para a volta aí, que também promete ser 2 jogos muito bons, né? Tanto na ida quanto na volta. Vamos acompanhar e torcer para cumprir tudo que a gente espera desse jogo. É isso aí, então, pessoal. Queremos agradecer você que nos acompanhou em mais um episódio aí do Multiverso Esportivo. A repercussão sobre a final de amanhã, sobre o segundo jogo, você vai conferir durante a semana, então não esquece de seguir a gente nas redes sociais, de ativar o sino de notificações para sempre quando tiver vídeos novos, você ficar por dentro da resenha de todos os esportes, porque aqui no Multiverso Esportivo a gente tenta trazer um pouquinho de tudo aquilo que move a gente a acompanhar o nosso time. Seja no esporte que for, você encontra aqui. Então nós vamos ficando aqui no final de mais um episódio. Queria agradecer você aí de casa. Lembre, deixe sugestões, feedback aí nos comentários para que a gente possa estar sempre melhorando a nossa resenha. Rod, André, aquele abraço, bom final de semana e que seja um grande jogo amanhã no domingo. Lucão, só para pontuar aqui, o Ferroviária acabou de abrir o placar, 1-0 na final da Série D para cima da Ferroviária. Já está 1-0, então aí. E aí o duelo da Ferrovia. E é isso, né? Então, galera, valeu aí pelo bate-papo de hoje. Para a galera que está em casa também, um abraço para todos e vamos acompanhar a final amanhã. E deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal, segue a gente no Twitter também para estar acompanhando os comentários e deixa seu feedback depois também. Valeu, um abraço. Isso mesmo, pessoal, e que seja um fim de semana de grandes jogos aí, de jornada esportiva com grandes atrações para a gente acompanhar. Um grande abraço para todos aí. Show de bola. Valeu, Rod. Valeu, André. Valeu, pessoal de casa. Até a próxima. Fui!